Bom dia, queridas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa série de lives Realização Profissional. E hoje o nosso tema é esse: preocupada com o futuro? Então, para você que for chegando, seja muito bem-vinda. Como sempre, né, eu peço que compartilhe essa live com as amigas, mulheres aí que estão buscando realização profissional em 2024, querem uma mudança, querem ser mais felizes com o que fazem, não é? Ter mais qualidade de vida. Nós merecemos, né? Nós precisamos disso para estar bem com a gente mesma, com a vida, bem para cuidar da nossa família, né? Do nosso parceiro aí, dos nossos filhos. Nós precisamos disso. E toda estratégia que promove força, né? Promove energia emocional, qualidade de vida, bem-estar, felicidade, que é bom, né? Para a gente colocar em prática. Olha, vale muito a pena a gente aprender e aprender a como incluir isso na nossa vida, né? Eu sempre espero que a gente viva o dia de hoje como se fosse o último. Desfrute, viva e não só sobreviva. Não é verdade? Então vamos lá, vamos falar, né? Preocupada com o futuro. Quando a gente vai ver o significado disso, né? Preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba os pensamentos, perturba o espírito. Olha que coisa, né? Quantas mulheres a gente vê com essa preocupação excessiva com o futuro? Na verdade, parece ser mais comum a gente encontrar pessoas preocupadas, né, com essa preocupação antecipada, do que com a ausência de preocupação, em paz, tranquila. Não é verdade? Vocês percebem isso também? As pessoas estão sempre muito aflitas, muito inseguras, não é? Muito preocupadas com o que vai acontecer. E aí, gente, quando a gente se coloca nesse lugar de preocupação excessiva com o futuro, a gente lida com algumas consequências disso, não é? Então, a gente fica pensando o seguinte, né? O que leva primeiro? Vamos pensar sobre isso. O que leva a gente a se preocupar? O que te leva a se preocupar aí no dia a dia? Então, talvez se vai conseguir ou não pagar as contas, né? De repente aí você tá com esse receio, será que eu vou dar conta de quitar todos os meus débitos, de pagar todos os meus boletos? Será que esse novo trabalho, aí falando para mulheres que querem fazer uma mudança na carreira, mulheres que estão buscando aí alguma alteração no que faz profissionalmente, então essas mulheres ficam com esse medo do que possa acontecer, medo do fracasso. Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta desse trabalho, dessa nova oportunidade? Tudo que é novo nos assusta, né? Nos deixa inseguras. Toda mudança traz aquele desconforto e que gera insegurança e que gera também preocupação. Então, muitas mulheres aí, né, que são mães, se preocupam com os filhos. Então, são várias questões que nos preocupam. Eu acho que é quase impossível a gente viver sem preocupação nenhuma, não é verdade? Então, a gente se preocupa, a questão é a gente permanecer nessa preocupação excessiva. É isso que nos faz mal, né? Muitas vezes a gente vai ter aquela pontinha de preocupação com o futuro, mas a gente não deve permanecer lá, né? Eu falo sempre com vocês aqui que é bom a gente de vez em quando ir ao passado para extrair lições, aprendizados, e ao futuro aí para nos ajudar a promover um planejamento, não é verdade? Mas a certeza que a gente tem para viver de que nós temos o dia de hoje. Então a gente precisa pensar sobre isso. Aí vamos falar de algumas consequências, né? Como eu falei. Então, essa mulher excessivamente preocupada, ela tem dificuldade de focar no presente. Ela tem dificuldade de aproveitar as oportunidades justamente porque ela não está aqui, ó, no presente. Ela está muito focada no futuro que ainda não chegou. Olha, um futuro incerto. A gente não sabe nem se aquilo que a gente preocupa vai acontecer do jeito que a gente está, não é, esperando que aconteça. Então, essa mulher não consegue focar no presente, não consegue aproveitar tudo que poderia no presente. O que mais?
essa mulher se desgasta, não é? Então, eu tô com a mente aqui nas questões, muitas vezes ligadas ao dia de hoje, né? Nas tarefas e tudo mais, na pressão diária, mas eu também tô muito preocupada com o futuro. Então, isso gera desgaste. Essa mulher fica sobrecarregada emocionalmente, não é? E aí, essa mulher sobrecarregada emocionalmente, ela fica estressada. Olha, de novo, né? Sempre são vários gatilhos que vão deixando essa mulher estressada, pilhada durante o dia e que acaba prejudicando também a produtividade. Então, essa é uma consequência, né? Excesso de preocupação aí vai prejudicar a produtividade dessa mulher. Essa mulher não vai conseguir ser produtiva como poderia, seja no ambiente aí profissional e até mesmo nas tarefas aí, nas demandas na vida pessoal, com a família, não é verdade? E aí essa mulher não desfruta, não tem tranquilidade de alma. Uma das piores coisas é a gente viver em guerra interna. Nós temos uma batalha interna diária, né? Só que ao mesmo tempo que a gente tem esse caminho do conflito, da batalha, né, da contradição, essa preocupação e todas essas questões que vão tirando a nossa paz, a nossa tranquilidade, a gente tem também o caminho da escolha, de viver tranquila, de viver mais em paz, de viver com ausência de conflitos. Nunca é um caminho só. E, como eu falei no início, é quase impossível que a gente não tenha nenhuma preocupação. Então, vai vir sim esse sentimento de preocupação com o futuro, porque a gente está falando de uma situação que a gente não controla. Mas também a questão é a gente não permanecer nesse lugar, não é verdade? Para que a gente tenha paz, para que a gente se sinta disponível para viver o tempo presente, para que a gente abra caminho. A gente não consegue viver nessas 3 dimensões ao mesmo tempo. Então, ou dentro de você, na sua vida, há espaço para o passado, e aí você não vive o presente, consequentemente, você não constrói um futuro diferente. Ou você vive excessivamente focada no futuro, e aí dizem que foco no passado é depressão, foco no futuro, ansiedade, não é? Então a gente precisa focar no presente, abrir espaço para o presente. E aqui a gente talvez não deveria anular os aprendizados do passado e nem anular também as perspectivas a respeito do futuro, porque também são importantes, né? Quando a gente tem essa esperança, essa expectativa do futuro, isso norteia, guia o nosso presente. Então é importante a gente dar uma olhadinha, uma espiadinha no futuro, não com preocupação, mas no sentido de ter visão, de alimentar sonhos, de alimentar visão, para que isso nos estimule no presente. Então, como é que a gente pode reduzir aí essa preocupação? Então, a gente pode pensar no exemplo de um agricultor, não é? O que um agricultor faz? Ele, talvez dependendo do agricultor, aí viva, né, diariamente, constantemente preocupado. Mas aqui vamos pensar em algumas situações onde esse agricultor consegue reduzir o máximo dessa preocupação com o futuro para que ele consiga focar no processo. Então, o agricultor, geralmente ele não vai focar naquilo que ele não pode controlar, né? Então, ele vai fazer uma plantação, aqui eu tô falando de forma leiga, viu, gente? Não entendo absolutamente nada de plantio. Tô aprendendo aqui com as minhas plantinhas, né? Com o início do meu jardim. Então, tem algumas plantinhas aqui que eu tô aprendendo a cultivar, outras morreram no processo por falta de experiência, mas não desisti. Tem aqui muitas plantinhas bonitinhas crescendo e que foi a nossa família que plantou. Nós começamos esse plantio, né? O nosso jardim, o futuro do nosso jardim, terá aí as mudas que nós mesmos plantamos aqui. Todos nós, né? Eu, meu esposo e os nossos filhos. Então, vamos pensar o seguinte. Esse agricultor, ele não vai focar naquilo que ele não pode controlar. Então, é o clima, né? Se vai chover ou não, talvez queimadas e outras coisas aí que podem acontecer no processo, as pragas, né? Que talvez ele não tenha total controle sobre isso. Mas, o que ele faz? Ele foca no que pode controlar, não é assim? Então, o primeiro passo talvez seja a escolha da semente, não é?
A gente não vai plantar limão esperando colher laranja. Então é óbvio, ele vai determinar a colheita pela escolha da semente. E aqui a gente aprende isso. Como é que a gente reduz a preocupação, né, excessiva com o futuro? Garantindo a qualidade do que está sendo semeado hoje. Então, o que a gente quer colher? Né? Talvez aí você está preocupado com a questão financeira, você vai dar conta ou não de pagar os boletos, né, as contas, você está preocupada aí com a questão do fracasso e tal, a mudança na carreira aí, por exemplo, né? Todos os perrengues que pode ter no processo que vão gerar essa insegurança, essa pré-ocupação sobre o que pode acontecer. Então, pensa o seguinte, como é que você pode determinar ações mínimas no hoje que vão garantir minimamente uma colheita certa? Então, vamos plantar limão? Ok, escolhemos a semente. Nós vamos plantar esse fruto. Ok, então já determinamos, já focamos no presente com algo que nós podemos controlar. O que nós vamos semear no dia de hoje. E aí, o que mais? Ele vai depois arar a terra, ele vai garantir o processo, esse agricultor, ele vai garantir esse processo. Então, ele vai cuidar da terra, ele vai cuidar de todos os processos aí, que eu não vou saber dizer aqui para vocês, né? Mas ele vai, a irrigação, ele vai cuidar, vai fazer as podas, vai acompanhar toda essa questão do crescimento em torno do que ele semeou, da sua plantação. Até que ele colha, porque tem que colher também, né, gente? Não basta só plantar, não basta cultivar. A gente precisa colher, desfrutar dessa colheita. Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente precisa focar no processo. Precisa ter um mínimo de planejamento, pensando no futuro, aí a gente vai até o futuro, pensando o que a gente quer realmente, né? O que a gente quer colher para o futuro? E aí a gente volta o foco para o processo, ou seja, para o presente. E aí nós vamos começar a determinar, focar, a olhar para aquilo que nós controlamos, aquilo que está no nosso controle, e nós vamos nos organizar, fazer um planejamento mínimo para reduzir essa preocupação. A gente tira o nosso foco do futuro, não esquecendo dele, mas apenas tirando o foco para focar nossa energia, o nosso tempo, as nossas expectativas no processo. Um processo muito bem executado, muito bem feito, tem as chances, grandes chances de ter uma colheita de sucesso. Não é verdade? Então, dessa forma, pode ter aí N formas a gente reduzir a preocupação, mas essa é uma delas, planejamento mínimo e o foco no processo, no que estamos fazendo ao longo do dia. Eu sempre trabalho isso com as mulheres, né? No Pausa Inteligente, que é muito focada aí na gestão do tempo, e para ajudar essa mulher a planejar aí o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a lidar com essa questão de ficar adiando tarefas constantemente, né? E de tirar esse foco excessivo do futuro ou foco excessivo no passado. Trazer essa mulher para uma produtividade consciente. Muito importante isso. Então, quando nós focamos a nossa atenção no presente, nós nos sentimos mais leves, porque sabemos o seguinte, olha a importância do planejamento. Aquilo que eu estou fazendo hoje não é perda de tempo, não é em vão. Aquilo que eu estou fazendo hoje, se eu fizer repetidas vezes, me trará esse X resultado. Então, como é em relação à questão financeira, por exemplo, será que cabe um planejamento financeiro? Gisele, eu não sei fazer. Vamos aprender a fazer um planejamento ou ajudar nossos parceiros a estimular um planejamento familiar financeiro? Porque, de repente, dessa forma, você vai ter ciência do que dá ou não para fazer, ou vai ter uma base para saber o que vai ser trabalhado, o que precisa ser mudado daqui para frente, não é? Para a gente não viver aí sempre no escuro com essa sensação de falta de controle das coisas. A gente precisa assumir a nossa vida sendo boas administradoras da nossa vida, da nossa casa, das finanças, não é? E do que nós vamos fazer com o nosso tempo. Então, dessa forma, a gente consegue, reduzir a preocupação. E treino, né, gente? Da mesma forma que a gente treina a focar excessivamente no futuro, a gente pode treinar esse olhar para o presente.
estado de presença, estar atenta ao que está acontecendo hoje. Eu estou aqui com vocês nessa live, estou aqui plenamente presente, atenta ao que está acontecendo aqui. Esse momento não tem volta, né? Olha a importância da gente valorizar o tempo presente. Focar no que está acontecendo hoje, desfrutar do dia de hoje. Eles são mais importantes do que a gente ficar focado no futuro que a gente não sabe se virá, não é verdade? Eu espero muito que esse conteúdo, que essa reflexão possa ajudar você a trazer um pouquinho mais a sua atenção para o presente. E no mais, gente, abrir mão daquilo que a gente não pode controlar, não é? Tirar o olhar disso e focar no que realmente nós podemos fazer com tudo que nós temos, né? Com todos os recursos, com todas as habilidades, com toda a capacidade que nós temos. A gente dá conta da vida. Deus nos deu tudo o que precisamos para fazer o que é necessário. E eu espero muito que você foque no presente, desfrute do presente e que você realmente tenha essa produtividade consciente para semear sementes certas, para ter aí, olha, uma colheita extraordinária. Viu, minhas queridas? Se cuide, menos preocupação, mais tranquilidade de alma, mais ação consciente no presente. Eu tenho certeza que nós vamos blindar a nossa mente e o nosso coração para poder desfrutar da vida com mais leveza. Ok, minhas queridas? Ó, beijo no coração, se cuidem, fica com Deus e até a nossa próxima live. E um beijo no coração de vocês. Tchau!